Bom dia a todos. Quero parabenizar o Conselho pela iniciativa e a Secretaria, a CEGETS, aí pela abertura, desse diálogo tão importante. Tenho eu a certeza de que a CEGETS, ao final do dia, entenderá assim, essa iniciativa do Conselho como muito mais do que uma ação corporativa, mas como uma ação em defesa dos princípios do SUS, sobretudo da equidade, que eu acho que é um tema, assim, é um princípio que a gente precisa discutir muito e que ele é muito afeto à população que a fonoaudiologia atende, Então, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui como representante da Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e que tem feito todo um projeto de atuação na área para o cumprimento das diretrizes e para uma formação cada vez mais afinada aos princípios do SUS e a implementação de políticas e a participação da fonoaudiologia nas políticas públicas, de tal forma que a gente possa incorporar as equipes interdisciplinares, o trabalho intersetorial, enfim, tudo aquilo que é objeto aí da formação no SUS. Minha fala, eu fiz um recorte, porque eu acho que talvez seja importante a gente observar um pouco os efeitos de uma crise. Vocês vão ver que minha fala aborda a crise, O fechamento o título é assim ele é até meio depressivo, No sentido assim de que aborda uma questão ali de crise, de conflito, da área. No entanto, vocês verão que a resposta da área é muito positiva e que as crises a gente sabe que servem para grandes mudanças, E eu acredito que a fonoaudiologia esteja trabalhando nessa perspectiva. Pode passar? Eu ou é você que passa? Ele que passa. Bom, eu vou tentar fazer uma relação entre formação e campo de trabalho, e oportunidades de trabalho. Em primeiro lugar, eu quero destacar o nosso reconhecimento pelo papel da CEGETS na indução das mudanças na formação. A gente sabe que muito do que a gente tem feito nas escolas formadoras tem a ver com essas políticas. E essas políticas foram realmente muito importantes, não só para a integração ensino-serviço, mas para a mudança nas estruturas rígidas das universidades, E acho que ainda há muito para ser feito em relação a essas mudanças, Eu vou destacar só algumas para ficar acho que o Pró-Saúde, o PET Saúde e as residências propiciaram, na verdade, a realização concreta de atividades que mudaram muito a realidade dos cursos em relação à articulação dos cursos nas instituições formadoras, uma vez que nossa estrutura era uma estrutura, cada um fechado na sua formação. Então, assim, a retomada da discussão e da influência de um curso sobre o outro e a preocupação não mais com os procedimentos e as técnicas, mas com a resolução de problemas sociais complexos que demandam exatamente essa intervenção em equipes, Então, eu acho que esse é um trabalho que precisa ser assim continuado. Acho que o Pró-Saúde e o PET Saúde trouxeram uma mudança, mas eu acho que a participação do MEC nesse movimento é fundamental. A gente sabe que as parcerias ministeriais não são simples e não são fáceis, mas, quando elas acontecem, elas afirmam
um processo de mudança muito mais efetivo, né? A proximidade dos cursos com os serviços numa outra modalidade, né? Numa outra forma que não fosse só os estágios regulares, né? A fonoaudiologia teve muitos problemas para a inserção nos serviços públicos, porque não havia profissionais contratados. Então, assim, as universidades tiveram um papel assim, de formação mesmo, e muitas vezes a gente se viu cobrindo espaços que não existiam, né, nas instituições para, né, eu sempre digo que assim, o perfil do fonoaudiólogo é aquele que olha a brecha e ele vai lá e ele defende o usuário, né? Ele acredita que o usuário tenha direito a um atendimento de qualidade, e ele vai lá buscar, às vezes, a despeito de todas as condições adversas, ele vai lá na precariedade e consegue, né, construir espaços importantes. Então, o PET Saúde, por exemplo, foi assim para a gente de uma riqueza enorme a possibilidade da universidade, de fato, fazer pesquisa no serviço e para o serviço, né, se articulando com as necessidades do serviço. Eu acho que são políticas indutoras que a gente espera que tenham continuidade, né? A gente está aí na expectativa, inclusive, de um novo edital aí de PET, porque ela é transformadora. Talvez ela frustre um pouco a expectativa de números de alunos que participam, mas o papel desses alunos em sala de aula é fantástico, porque eles promovem a discussão e a mudança curricular das disciplinas que se mantêm, às vezes, muito rígidas no formato mais tradicional, né? E as residências, porque constroem, de certa forma, um processo de formação e que ajudam os nossos egressos a se inserir no mercado de um modo, no mercado, no SUS, né, de uma forma muito coerente com aquilo que as escolas vêm buscando trabalhar, que é uma inserção no SUS diferente, né, daquele modelo assistencial biomédico que fazia apenas pronto atendimento e que não se articulava em rede, enfim, né? Pode passar. Eu trouxe para vocês, assim, só para fazer um retrato, dados sobre os cursos e sobre os alunos concluintes. Existe assim uma dificuldade enorme para trabalhar com dados, né? Dados no MEC, dados no SUS, em relação à nossa profissão, dado a esse contexto que a gente está aí discutindo, né? Mas eu vou mostrar outra. Pode mostrar a outra, porque eu acho que a outra mostra é a mesma, só que com um gráfico que dá uma maior visibilidade, né, na curva, aí no declínio dos cursos, né? Então, no Brasil, eu peguei os relatórios sínteses do ENAD, e por que eu achei esse relatório interessante? Porque ele não fala ele segue na série histórica até um determinado tempo, a gente tem o número de ingressantes, mas depois não tem mais. Mas a gente vai tendo os de concluinte, que é, na verdade, o que nos interessa. Quantos fonoaudiólogos se formam, né, e quantos estão aptos aí a se inserir no mercado de trabalho. Então, em 2004, nós tínhamos 89 escolas, né, e ao final de 2013, 62 escolas. Tivemos um declínio bastante grande. Do ponto de vista regional, né, que o gráfico também ele trata as grandes regiões, a gente vê que o declínio maior é na região sudeste, que era o lugar que tinha maior número de escolas, né? E há digamos assim, uma estabilidade nos cursos centro-oeste, que tinham 4, 6 e passam a ter 3, diminui, mas porque não tinham muitos, né? E acho que a gente vai analisar um pouquinho a correlação dessa diminuição com as condições de trabalho desses alunos que se formaram, né? Vamos tentar relacionar um pouquinho com as políticas. Pode passar o próximo. Esse gráfico
Não, acho que esse pode passar também. Ah, não, esse é interessante. Olha, gente, prevaleceu durante muito tempo na formação o ensino nas instituições privadas, né? A gente teve, durante muito tempo, uma estimulação da abertura, e a fonoaudiologia, dentre os cursos da área da saúde, era um curso que era considerado assim, um curso muito promissor, né? Havia assim, uma expectativa, então todas as faculdades que queriam virar centro de saúde acabavam implementando aí um curso de fonoaudiologia. A gente sabe que, nesse período, a oferta não foi nem um pouco planejada e ela ficou da livre iniciativa, né, das escolas. Isso também é um problema, então o nosso declínio também tem a ver com isso, né, com um aumento muito grande de escolas no início da década de 2000. Né. A gente vai ver que o declínio acontece mais fortemente nas escolas privadas, né? Podem ver que há E o que a gente observa também é a abertura, né, nos últimos anos, de cursos em escolas públicas. Então, a gente tem mais ou menos uma proporção de 45% de escolas privadas que vão fechando e 33% e 50% de escolas públicas que vão abrindo. E elas vão abrindo muito mais na região Nordeste, que é onde tem um declínio menor. Né? Podemos passar? Aqui é o número de concluintes. Tá? Então, em 2004, nós tínhamos aí um total de 2.019 alunos que, né, fizeram o ENAD, e o declínio maior ali em 2010, né, que passam a ser 1.364, e agora, para nossa alegria, uma recuperação. E eu acho que essa recuperação é que a gente pode relacionar com as políticas, né, que, na verdade, elas têm um tempo, têm um gap para elas produzirem uma mudança. Né? Então, elas vão produzir aí uma diferença. Eu vou disponibilizar, depois, se vocês quiserem dar uma estudada, né, eu acho que, para a apresentação, acho que a discussão está suficiente. Vamos passar para o próximo. Bom, que correlações a gente faz, né, em relação ao declínio da procura? Por uma contradição enorme, o declínio acontece quando as expectativas da área eram as maiores, porque a área, né, a reabilitação no Brasil, ela, durante séculos, ela foi filantrópica. Nós não tínhamos uma política pública de reabilitação. O SUS, ele vem abrir essa proposta e garantir o direito, né, das pessoas poderem fazer a reabilitação nos serviços públicos. Então, a área acreditava que, ao iniciar, né, ao se criar o SUS, a abertura e a possibilidade, né, do fonoaudiólogo vir a trabalhar, tendo, né, a população tendo um acesso maior a esse serviço, seria de ampliação. Né? O modelo de atenção, né, do SUS é um modelo que amplia a atuação. Então, deixa de ser só na reabilitação, passa a ser na promoção e na prevenção, e isso de uma forma integrada. Então, isso abria mais horizontes ainda. Haverá mais necessidade de profissionais para trabalhar o campo da promoção e da prevenção, né? E fortalecer a área da reabilitação, que sempre foi muito esquecida nas políticas. Né? Começaram a surgir as políticas públicas, os movimentos internacionais de defesa ao direito, né, da pessoa com deficiência, isso tudo nos abrindo assim, a expectativa de que o cenário ia mudar muito, né, na medida em que você não fala mais de assistencialismo, você fala de direito, né, da população ter o direito de
o acesso a uma saúde de qualidade. Algumas implementações de políticas já no início da década de 2000, né? 2002, 2004, a política de saúde auditiva, algumas políticas mostravam assim para a gente que haveria aí um aumento, né, de possibilidade de trabalho, consolidação, né, das propostas de aleitamento materno, saúde do idoso, saúde da criança, saúde do trabalhador. Quer dizer, a gente via aí um horizonte, né, e campos de trabalho do fonoaudiólogo, né? E além do fato de que o SUS se transformou, na verdade, no maior empregador, e a gente vivia, no final da década de 80, o esgotamento do modelo da formação, né, do trabalhador liberal e das clínicas particulares, enfim, o sistema que se esgotou não só na área da fono, mas em todas as outras profissões. Ainda nesse contexto, tinha as políticas de inclusão educacional, né, uma abertura, se discutia muito a inclusão do deficiente, né, na escola, e aí assim, a gente acreditando que nós poderíamos contribuir muito, já que estruturamos toda a parte de reabilitação dessas pessoas, né? A criação do Sistema Único de Assistência Social, que ampliou, né, as discussões sobre proteção, né? A política de direitos humanos. Bom, a despeito de toda esse cenário, né, maravilhoso, a gente já estou acabando. Pode passar. A gente, né, a realidade da profissão era mais ou menos essa. Um número, no início da década de 2000, a gente tinha o quê? Um número significativo de profissionais que não puderam exercer a profissão para qual se graduaram em período integral, muitas vezes, em escolas caras, cujas mensalidades eram muito maior do que o valor de remuneração das poucas ofertas que se tinha no mercado, né? A quantidade de profissionais que tiveram que completar a sua renda com atividades fora da área, o que é a precarização total. A exclusão da categoria por longo tempo dos planos de saúde, né? Que eram as possibilidades ali de substituição de um modelo esgotado, né? O desenvolvimento mais tardio das políticas voltadas à pessoa com deficiência, no sentido da incorporação das várias profissões, né? A gente sabe que assim, algumas elas estão, até porque o SUS, a gente entende que o SUS tem que fazer, né, tem que estabelecer suas prioridades e em relação a um financiamento que é curto e que é difícil, mas eu acho que a gente tem pouca reflexão sobre as questões de qualidade de vida, as questões de prevenção de danos e agravos à saúde, que depois oneram os cofres públicos quando a gente não tem uma intervenção oportuna, né? Então, essas todas as questões, eu acho que justificam o declínio da procura, né? Porque o jovem, a primeira coisa que ele faz é perguntar se há oportunidades de trabalho. E acho que a gente teve aí um período longo de poucas oportunidades, né? Pode passar. Bom, mas, como eu disse para vocês, assim, eu acho que a gente tem revertido esse processo. Eu acho que, assim, muito em função da mobilização da área e a luta pelos direitos da população, eu acho que a fono tem trabalhado, né, e se feito representar nos diferentes setores e nas diferentes manifestações de busca de avanço do SUS, né? Eu acho que cabe aí um papel importante do Conselho, da sociedade, dos conselhos regionais, das IES e da luta dos profissionais, né? Que conseguem fazer do limão uma limonada e vão aí buscando espaços, né? Eu acho que a gente teve presente em praticamente todas as grandes discussões, né? E eu acho que isso é muito importante.
Mas também acho que vejo a reversão da curva, né? Da inclinação da curva em relação a algumas políticas que eu acho que foram, né, decisivas aí nessa mudança, né? O NASF, que a despeito, aqui vai uma certa preocupação com relação à política NASF. Eu estou numa cidade em que o NASF está sobre a orientação, né, sobre a administração de OS. A gente vê assim, uma diversidade de posições e de concepções de trabalho diversas. Então, assim, ele abriu a porta para a oportunidade, né, de trabalho, e eu temo que a gente não consiga provar, dada essa disparidade de abordagens. Eu acho que está faltando aí uma política de apoio, né, de estruturação, porque o papel das profissões de saúde, que não são as da cesta básica, né, da estratégia, são fundamentais para o acesso de qualidade, né? Eu fiz uma pesquisa trabalhando com casos de deficientes, e a gente vê que a atenção básica ainda, a reabilitação ainda é invisível na atenção básica. A atenção básica não consegue fazer a coordenação do cuidado, não consegue fazer a longitudinalidade desses casos, não faz transformações para atender as necessidades gerais da população, e muitas vezes sequer sabe o que ela tem que fazer com uma pessoa que tem necessidades especiais. O que ela faz é acionar aquilo que é comum, né, no sistema público, que é o famoso encaminha, né? Quando ela encaminha, ela se alivia e o usuário continua, né, com um atendimento pouco integral, ainda pouca conexão entre a especializada e a atenção básica. Eu acho que essa é uma questão para a gente dialogar muito sobre isso. Há muitas estratégias para se fazer isso, né? E sensibilizar, na verdade, a atenção para a saúde dessas pessoas. Há muita prevenção de danos que se pode fazer, né, nesse campo. Então, acho que assim, o foco da atenção básica, eu acho que é uma das prioridades das políticas, e eu acho que a gente tem que avançar nisso, né? A contribuição, né, da fonoaudiologia em várias políticas, e eu acho que isso tem nos animado. Eu acho que o Ministério começa a ver, por exemplo, a política de saúde da criança não mais como só crescimento, mas crescimento e desenvolvimento. Acho que tem muita coisa sobre desenvolvimento que ainda precisa ser muito trabalhado, né, porque a gente vê na concepção dos enfermeiros, muitas vezes dos ACS, assim, uma preocupação com medir e pesar, né? Se a criança está se desenvolvendo do ponto de vista, né, intelectual, de comunicação, às vezes é menos importante se ela está ouvindo, né, essas questões. Tivemos aí uma política de atenção domiciliar, que eu acho que a tendência é melhorar muito, né? E há uma demanda. A atenção psicossocial, que depois a Elane vai falar, mas que eu acho que a gente vem mostrando a importância da fonoaudiologia, né, nos CAPs, de uma forma geral, não só nos CAPs na infância, né, nos CAPs-IS. Os centros especializados em reabilitação, né, que eu acho que é uma expectativa nossa de que eles venham rapidamente ocupar um vácuo que existe, né, na assistência em relação à reabilitação. Acho que a gente melhorou na questão do diagnóstico, mas ainda na questão da terapia, né? Atenção hospitalar e a vigilância. Eu já vou encerrar. Pronto, pode virar. Bom, eu acho que as escolas formadoras, elas têm trabalhado muito da mudança desse cenário, né? Cecília, como nós já estamos concluindo? Tá, já estou concluindo. Ok, obrigada. Tá. Eu vou deixar para vocês, então, só para vocês terem alguns dados, né? Olha, a fonoaudiologia, no Pro Saúde 2009, 9 projetos
incluindo os cursos. 13 projetos no PET, no ProPET último, 27 projetos, ou seja, quase que a metade dos nossos cursos em funcionamento, né? Então, quer dizer, nós estamos aderindo às políticas, mas, em contrapartida, precisamos de políticas, né, que insiram o fonoaudiólogo nos serviços. Pode passar? Bom, eu deixo aqui algumas demandas, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem discutido muito na comissão de ensino e acho que são questões importantes. A urgência, né, de pesquisas que construam a cartografia do trabalho do fonoaudiólogo. Acho que esse era um projeto do FINEPAS, que acho que vamos ter que fazer com os colégios, com os conselhos, né, porque ele não vai ter um apoio. A continuidade das políticas indutoras, a educação permanente na atenção básica, a aceleração da implantação do funcionamento dos centros especializados e o investimento nos programas de saúde da escola, porque eu acho que ele tem aí um papel fundamental na mudança, né, dos nossos quadros de saúde. Aí, cuidar das crianças é cuidar do nosso futuro, né? Mais uma, eu acho que agora acaba. Tá, obrigada. Obrigada, Cecília. Vamos dar continuidade agora. Vou convidar a nossa debatedora, representante do Ministério da Saúde, a mestre Tâmara Guedes. Ela é fisioterapeuta sanitarista, mestre em educação pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em política e gestão do cuidado e especialista em fisioterapia e terapia intensiva. Atua na coordenação nacional do programa Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde, e é assessora do Departamento de Gestão da Educação na Saúde, a DGES, do Ministério da Saúde. Obrigada, Tâmara. Bom dia a todos e todas presentes. Gostaria de cumprimentar a doutora Cecília e a doutora Regina. E eu acho que o debate que a gente tem como desafio dessa mesa é bastante importante, né? A gente conseguiu visualizar nas duas explanações o cenário atual que a gente tem, tanto do desafio da formação, mas principalmente do contexto do campo do trabalho. Acho que essa é uma perspectiva importante de debate desse seminário hoje, é que a gente possa refletir como tem sido a inserção desse trabalhador, não só no Sistema Único de Saúde, mas nas várias oportunidades de trabalho desse fonoaudiólogo. O SUS hoje, como vocês mesmos apontaram, é o maior empregador do fonoaudiólogo hoje dentro do mundo do trabalho. E se ele é o maior empregador, é preciso que a gente reflita sobre como está o processo de formação para atender essa necessidade do Sistema Único de Saúde. Eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem desse seminário, é refletir como têm sido produzidos os processos de formação nos cursos de fonoaudiologia. As diretrizes curriculares estão pautadas desde o ano 2002 e pouco impacto a gente tem conseguido mesmo verificar dentro da formação desses cursos. Não é à toa que, durante um período, houve uma evasão grande dos cursos da fono. Muitas vezes isso pode ser pensado, talvez apenas, como a doutora Cecília mostrou, o valor das mensalidades, a pouca possibilidade de inserção, mas, principalmente, tem que ser analisada a inserção desse profissional no campo do trabalho. Não adianta a gente pensar e refletir sobre como as políticas elas precisam ser lançadas, mas principalmente sobre a capacidade de mudança. E o Conselho tem um papel importante nisso, junto às instituições de ensino também. Foi citado o papel do FENEPAS como um mobilizador desse processo para a formação. Muitos de vocês aqui também atuam como docentes e sabem do papel dessa mudança curricular que é necessária ser retomada nos processos dos cursos da saúde. A gente vem visualizando ao longo desses anos a mudança dos cursos que têm conseguido superar as diretrizes curriculares que foram, de certa forma, até propostas, mas, na maioria das vezes, as mudanças elas têm sido pontuais e pequenas em uma ou outra disciplina. Isso é o que nós temos visto enquanto Ministério da Saúde. Enquanto a gente não conseguir mexer no processo de formação de uma forma mais potente, para que a experiência da integração ensino-serviço ela não precisa ser colocada como uma única disciplina. A formação em serviço para o Sistema Único de Saúde ela precisa ser pensada desde a introdução desse estudante
nos primeiros períodos de curso, pensando não apenas numa formação que vai trazer a parte prática desse trabalhador, por exemplo, no serviço hospitalar ou no serviço de reabilitação, mas como pensar a formação olhando para a necessidade do usuário, pensando num trabalho em equipe multiprofissional que consiga fazer com que o fonoaudiólogo se perceba no serviço de saúde, numa lógica de rede, numa lógica integralizadora dessa formação. Acho que essas perspectivas elas estão no cenário central desse debate, fazendo, inclusive, uma formação que possa pensar em quais competências profissionais a gente vai estar querendo abordar e trabalhar nessa formação, para que esse trabalhador, ao ser egresso de um curso, ele possa se enxergar no mundo do trabalho, não apenas ao ser visualizado uma política, ou dizer assim, existe um mercado de trabalho que foi possibilitado a partir de uma portaria tal, onde o NASF foi criado. Ou existe o campo de trabalho no SER, mas que, mesmo que ele deseje ir para saúde suplementar, que faz parte do SUS, ele se percebe enquanto trabalhador também que faz parte do Sistema Único de Saúde e dialoga com aquilo que a gente está propondo para uma formação humanística, uma formação pensando na integralidade do usuário. Eu fiquei observando alguns detalhes em relação às apresentações, dessa preocupação da assistência à população, de que a população precisa ter uma maior assistência em relação à fonoaudiologia. Mas, para além da assistência, é preciso que esse trabalhador também consiga estar apto nesse novo contexto. Não apenas pensando num cuidado individualizado, onde a sua formação foi fragmentada, para um processo, muitas vezes, que o deixa pronto e apto para o trabalho do consultório ou para um serviço privado. Mas como é que eu consigo dialogar com uma equipe de saúde da família? O NASP mesmo, que foi apontado como um dos principais espaços de interlocução desse trabalhador na atenção básica, tem como um dos grandes desafios o trabalho em equipe, a discussão do campo de cuidado compartilhado. Como vamos cuidar de forma compartilhada se toda a nossa formação tem sido fragmentada numa lógica onde o profissional é formado isoladamente e pouco contato tem com outros cursos da saúde para pensar num cuidado integral, pensar num cuidado em equipe que consiga fazer uma interlocução maior com o espaço do serviço de saúde. Para além do processo de formação, precisamos pensar também na educação permanente desses trabalhadores que já estão nos serviços, as pessoas que já estão no território, já estão nos serviços de saúde, que precisam estar integrados com as políticas de saúde vigentes. Pensando não apenas na política da reabilitação, no acesso da pessoa com deficiência, mas pensando de que forma cuidar melhor dessa população que tem toda uma linha de cuidado integralizadora. Esse eu acho que é o debate que a gente precisa trazer para o campo da formação das especialidades. A especialidade não apenas é a saúde coletiva, que isso durante muitos anos ficou fragmentada. O debate do SUS é de quem deseja fazer uma especialização ou formação para a saúde coletiva. Não, não é. O debate para a formação do SUS ele precisa estar pautado para todo o curso, por toda a formação desse estudante que vai ser um egresso e vai ser um trabalhador do Sistema Único de Saúde, seja ele diretamente contratado pelo serviço público ou esteja ele no serviço privado que está conveniado a um sistema de saúde ou uma instituição filantrópica que também está conveniado e complementa o Sistema Único de Saúde. Na verdade, essa compreensão do Sistema Único de Saúde mais ampliada é o debate que precisa ser travado no processo da formação como um todo, para que a gente possa formar trabalhadores mais conscientes da sua inserção nesse mundo do trabalho, e não apenas reduzir o processo de inserção à especialização em saúde coletiva ou até mesmo uma atuação específica na gestão, como temos visto o crescimento da inserção dos fonoaudiólogos no espaço de gestão, pensando, planejando políticas públicas, discutindo, inclusive, como fazer um contexto de produção de conhecimento para o Sistema Único de Saúde. Esse também é um desafio que a academia tem para a formação do SUS. Produzir uma cartografia sobre a inserção do fonoaudiólogo, produzir conhecimento específico sobre o trabalho em saúde no Sistema Único, também consta como um desafio da produção de conhecimento. Não vai ser distante desse processo de produção de conhecimento a expectativa ou a experiência que os trabalhadores vão ter em serviço e que precisam estar sendo refletidas, produzidas, e as pesquisas precisam, inclusive, apontar qual é o direcionamento que a gente precisa ter em relação à mudança na formação, em relação a mudanças das práticas em serviço.
Então, o Ministério da Saúde tem feito, desde 2003, 2002, discussões em relação à necessidade de mudar a formação, não só da fonoaudiologia, mas de todos os cursos da área da saúde, para se ter uma formação mais centrada para as necessidades do Sistema Único de Saúde. Os programas PET Saúde, PROT Saúde, programas de residência multiprofissionais, onde tem inserção do fonoaudiólogo, foram, ao longo desses anos, programas importantíssimos para que a gente conseguisse promover nas instituições formadoras um debate sobre o que é preciso mudar na academia. Mas uma reflexão mesmo que fazemos, e foi apontada pela professora Cecília, é: ainda é pequena a inserção de alguns professores, ainda é pequena a inserção de alguns estudantes nesse contexto da formação. E uma pergunta que a gente faz o tempo inteiro é: será que é preciso a gente conseguir prover programas que vão abarcar todos os estudantes do curso da saúde, ou esses programas precisam conseguir ter força mobilizadora para os cursos, para as instituições acadêmicas, e que consigam, sim, fazer com que os docentes, estudantes, profissionais de saúde reflitam a necessidade de mudança da formação. É isso que o Ministério da Saúde objetiva nesses processos de indução, pensando que esses programas são sempre provocadores de uma mobilização institucional que precisa ocorrer tanto no espaço da academia, como no espaço da gestão de serviços, como no serviço de saúde, e nos próprios trabalhadores que têm sua inserção pautadas pelas políticas públicas. Então, essa é uma análise que precisamos sempre fazer. O trabalhador que está inserido no serviço também tem seu papel importante na formação desse estudante, porque ele, muitas vezes, ele é preceptor de ensino, ele é preceptor no serviço, seja na formação do fonoaudiólogo, seja na formação de outros trabalhadores de saúde. A preceptoria em serviço é um dos novos desafios que a gente tem para conseguir fazer com que esse contexto da formação um trabalhador para o SUS consiga estar mais pautado nas necessidades do Sistema Único de Saúde. Pensar num cuidado integral, pensar numa atenção mais voltada à população, para que a gente consiga trazer o mundo acadêmico mais próximo à necessidade da rede de serviço. E vocês estão extremamente preocupados com isso, e esse seminário reforça essa preocupação para que a gente consiga avançar nos debates e conseguir, sim, aprimorar esse processo, que é longo, não se consegue de uma hora para outra, não se muda o movimento, não só institucional acadêmico, mas principalmente o movimento em serviço, em uma única política, em um único movimento. Esse é um processo de contaminação positiva e que precisa sempre estar sendo mobilizado pelas instituições, seja o Ministério da Saúde, seja conselhos, sindicatos, todos os trabalhadores da saúde, para que a gente consiga avançar nesse processo de reflexão. Então, acho que o espaço é importantíssimo. E o Ministério da Saúde, o DEGES, o Departamento da Gestão da Educação da Saúde, está aberto a esse debate, trazendo, inclusive, essas reflexões junto a vocês, nesse processo de formação que é importantíssimo para o Sistema Único de Saúde. Então, a fala, na verdade, é muito mais provocadora para que a gente possa, nesse sentido, pensar nos desafios que foram apontados, pautados e são extremamente atuais e latentes à necessidade de discussão, mas que as instituições que estão aqui presentes são as grandes mobilizadoras e fortalecedoras desse debate dentro do SUS. Então, obrigada. E a gente vai agora abrir, acho que, para o debate, para a gente poder fazer uma conversa. Bom, Tamara, obrigada pelas suas colocações. Eu gostaria de dizer, assim, eu senti um pouco na sua fala uma visão, digamos assim, um pouco mais pessimista do que eu tentei colocar. Né? Na verdade, assim, como representante da academia e também da sociedade, porque eu estou nos órgãos de classe, estou lá na rede também. Então, na verdade, eu acho que o que você colocou foi um quadro que a gente levantou em 2006 nas oficinas nacionais. De lá para cá, muita coisa mudou. Né? Eu acho que até o próprio fato, como você coloca, eu ia até colocar isso na minha fala, mas acabou não colocando, de você ter hoje muitos fonoaudiólogos na gestão, ele é sintoma disso. Né? Então, é sintoma de que, realmente, assim, as instituições estão formando, sim. Né? Então, por isso que os fonoaudiólogos que estão no NASF estão tendo uma boa atuação, os fonoaudiólogos que estão nos órgãos públicos, as prefeituras estão cada vez mais aumentando a oferta de vagas, né,
não é ainda suficiente, porque nós temos 35 mil, 38 mil fonoaudiólogos, quer dizer, então esse número é muito pequeno. Então é nesse sentido que eu falei que precisaria aumentar a oferta. Mas eu acho que essa dicotomia que se coloca sempre entre universidade e serviço público, eu quero defender aqui que ela está sendo superada ao longo desses anos, né? Eu acho que foi uma realidade, é um debate importante, presente, sim, mas, assim, embora seja mais forte realmente pelos professores da saúde coletiva, isso cresceu muito e está abarcando professores de todas as áreas. Na verdade, né, eu acho que ainda, sem dúvida alguma, tem um desafio, mas acho que é um desafio muito difícil mesmo de você conseguir que o curso inteiro esteja mobilizado para isso. Mas que a realidade hoje é muito diferente, né, tanto que a gente estava lá no meu último slide, eu acabei não colocando, acho, assim, a gente tem realmente um número muito grande de publicações, né, do perfil e das ações que o fonoaudiólogo está desenvolvendo no SUS. Quer dizer, toda essa produção só é possível nos congressos brasileiros também, a gente tem um número grande de trabalhos, né, porque as instituições estão contribuindo para essa formação. Não é a formação ideal, por isso que a lista de desafios lá é maior do que as dificuldades e do que, né, os avanços, mas até a gente, inclusive, poder chegar na reflexão desses desafios, é porque já está se fazendo muita coisa. Porque, se não tivesse, não dava nem para colocar outros desafios, outras questões para se avançar. Então, eu acho que, realmente, essa questão da formação e o campo do trabalho é muito pertinente. Na verdade, para nós, o campo do trabalho está mostrando que as instituições formadoras estão tendo uma contribuição muito importante, sim, né? É claro que o desafio continua, são muitas coisas para a gente, né? O SUS, na verdade, é novo, se a gente for pensar em termos de formação, não só da fonoaudiologia, como de todas as áreas da saúde, né? Então, eu acho que tem muitos desafios, mas que teve muitos avanços, né? Eu acho que teve. Tem muitas dificuldades, né? Mas os avanços estão aí, né? Então, passar para a Cecília. Eu só queria falar um pouquinho sobre essa percepção que a gente tem tido quando conversa com as CEGETs, que tem sido, assim, tanto no FINEPAS quanto agora, que você reafirma, assim, a temporalidade dessas políticas. A gente sabe que da natureza das políticas a temporalidade, mas acho que, assim, não podemos subestimar a força da estrutura das universidades, né? A burocracia, a forma como ela está organizada, as dificuldades de reverter. Então, devolver para os profissionais que desenvolveram para o PET a responsabilidade de uma mudança estrutural da universidade, sem parceria com o MEC, sem parceria com o Ministério, é chover no molhado. Essa é a minha experiência. E eu acho que a minha universidade é uma universidade, assim, bem aberta para muitas coisas, mas a gente sabe que, no cotidiano, essas políticas elas apontam para uma possibilidade, mas, se não tiver, né, uma retaguarda das exigências do MEC, o que o MEC... A gente ouve isso. Por exemplo, a minha universidade regulamentou as horas de atividade do professor para o PET-MEC, porque o MEC chegou lá e falou... É assim, o nosso edital não deixa tão claro, então, assim, não houve horas docentes para isso. Então, é só para chamar um pouquinho a atenção disso. E outra coisa que me chamou a atenção na sua fala é assim, né, que a gente onde a gente pode fortalecer é na questão da formação. Mas, assim, a formação... tem a inserção do aluno nos serviços, na verdade, a gente está vivendo o grande conflito, que é formar no SUS, pelo SUS e com o SUS do jeito que ele está, né? Então, assim, a atividade não é uma atividade simples, é uma atividade bastante complexa. Agora, agravada no nosso caso, quando a gente vai para o SUS... e não tem profissionais no SUS que possam nortear ou garantir ou motivar, enfim, o termo que a gente quiser usar, a perspectiva de um futuro, né, daquilo. Então, a gente ouve muito falar assim, professora, o SUS que você desenha é maravilhoso, quando eu vou lá, eu vejo uma outra coisa, eu não vejo espaço
né? Eu não encontro. E isso eu acho que é uma coisa que a gente pode mudar, né? Eu acho, você apontou aí uma questão também super importante, que eu concordo com você. Enquanto a gente trabalhar só na perspectiva da assistência, eu acho que a gente vai promover poucas mudanças curriculares, né? Hoje a gente tem, assim, na verdade, a saúde coletiva como uma especialidade, não como um eixo transversal da formação. A gente tem consciência disso, né? Mas a mudança está na implantação das políticas. Por exemplo, como é que a gente faz a clínica da criança se a gente só tem a clínica escola, que é especializada? Como é que a gente faz a implantação da clínica, né, da criança dentro dos programas da Estratégia de Saúde da Família, que, por exemplo, o foco é medir e pesar? Né? Como é que você vai introduzindo isso? Isso é um desafio, né? Por isso, eu acho que a implantação dessas políticas são fundamentais para que a gente mude o modelo mesmo. E aí, assim, né, eu acho que é uma conjunção, é tão complexo. Acho que Edgar Morin explica bem aí como é que a gente, né, tem que ir pensando para não ter um pensamento muito linear. Agora eu passo aí para vocês. Então, aberta também as perguntas para quem, ou comentários que as pessoas queiram participar. Vou fazer a inscrição, tá? Só uma rodada de inscrição, umas 5 pessoas, tá bom? 5 perguntas, depois você consegue juntar. Bom dia, meu nome é Cláudia Graça, eu sou fonoaudióloga lá do estado do Rio de Janeiro e tenho 28 anos de magistério superior. Minha vivência na área de instituição privada e 5 anos de universidade pública na área de saúde coletiva e responsabilidade e desafio do fonoaudiólogo dentro da atenção básica. Bom, então, eu só quero pontuar algo. Primeiro que eu adorei as apresentações, acho que vocês conseguiram sintetizar a realidade super ultra atualizada da nossa profissão, mas eu queria acrescentar só um item. Eu participei, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, do PROPET, vivenciando todas as dificuldades, e foi muito interessante, porque assim, o Estado do Rio de Janeiro, ele até 3 anos atrás, ele era a maior rede pública de inserção do fonoaudiólogo, né? Nós tínhamos, até 2008, mais de 500 profissionais. Hoje, a gente não chega na casa de 300. O município do Rio de Janeiro hoje está contando com 200 e poucos fonoaudiólogos. Por que estão saindo? Estão saindo porque estão se aposentando, estão morrendo e não está existindo entrada, né? E a gente tem 42 fonoaudiólogos no município do Rio de Janeiro, no NASF, contratados pelas organizações sociais. Bom, isso marca o investimento localizado de um programa político de governo. Isso não representa o Brasil inteiro. Eu estou falando uma questão que é referente às diferenças do Brasil em relação à fonoaudiologia, à inserção e às diferenças do SUS dentro do próprio SUS. Eu acho que isso é um ponto importante que, em todas as conversas relacionadas ao Ministério da Saúde, junto com as secretarias e aos conselhos e às formações, são os diversos SUS que existem dentro do nosso Brasil, porque para a gente poder entender um pouco do comportamento das profissões. Então, isso é um ponto que eu gostaria de ratificar. E um outro ponto é em razão da minha crença e da minha, que eu digo enquanto porta-voz de uma formação, não é minha pessoal, da importância da gente fazer formações, e eu vou usar a palavra mestiça, se vocês me autorizarem. Autorizam? Então, eu me pergunto que formação mestiça nós estamos fazendo para a construção do SUS que a gente deseja. Formação mestiça não no sentido só da fonoaudiologia, mas uma formação onde, para eu poder conversar com um fonoaudiólogo, eu preciso também construir o fonoaudiólogo dentro de mim, enquanto médico, enquanto terapeuta ocupacional, enquanto fisioterapeuta. E assim são as trocas que eu estou chamando de mestiça, no sentido, pelo menos, da gente poder ter
uma consciência do que lá no serviço eu vou poder encontrar. Porque, senão, a gente cai de novo na questão das formações por especialidades. Então, a minha segunda provocação seria como é que estão as formações no sentido delas conversarem desde o início, já que você pontuou esse ponto, né? Você fez essa relação. E o que a gente observa, isso ficou evidenciado, e eu acredito que talvez meus parceiros e colegas aí de pesquisas também vivenciam isso, é que muitas vezes o fonoaudiólogo abre o mercado, ele tem que bater na porta, ele é que chega lá, porque quem está no serviço não se mexe, não tem ciência das próprias conversas e da onde que ele poderia criar a rede. Então, a minha terceira provocação é, de que rede que a gente está falando? Porque o diálogo de rede é importantíssimo para que a gente possa criar a rede física. Mas o diálogo de encontro e da comunicação ele é fundamental. Agora, eu só dialogo com o outro se eu sei quem é o outro, se o outro estiver dentro de mim. E não sei nos outros estados, não sei nas outras universidades, mas assim, a percepção que nos passa é que a gente continua falando, olha, a gente quer um profissional generalista com formações especialistas. Ou seja, o médico é médico, mas ele não dialoga, o enfermeiro é um enfermeiro, e nós hoje temos mais de 20 profissões da área de saúde, cada uma procurando a sua especialidade, a sua regulamentação, mas sem dialogar com os limites, com o que a gente pode trocar e com o que a gente possa se misturar. Então, são essas provocações. Obrigada, Cláudia. Vou pedir que a gente seja bem objetivo, 1 minuto no máximo para as perguntas. E quem está querendo fazer pergunta? Ok, eu faço e você vai na sequência. Bom, eu quero também parabenizar as apresentações e vejo que o nosso objetivo já começa a ser alcançado na medida que provoca uma série de discussões e explicita também o ponto de vista que o Ministério, pelo menos o que você apresentou, tem em relação à nossa formação enfim, sugestões para que algumas coisas ocorram. Foi levantado que o SUS é o maior empregador do fonoaudiólogo. A minha pergunta é, alguém tem um dado objetivo? Nós somos quase 40 mil fonoaudiólogos, se de fato nós temos... Desculpe. Então, mas nós temos uma ideia de quantos fonoaudiólogos estão inseridos, são contratados pelo Ministério da Saúde de alguma forma? Você tem? Quantos são? 9 mil. Nós somos 40 mil fonoaudiólogos ativos, portanto, o SUS não é o nosso maior empregador. Tomara que venha a ser, mas não é. Oi, eu sou Gabriela. Em 2010, eu vou trazer aqui, né, a gente tinha 9 mil fonoaudiólogos cadastrados, registrados no CENES. Existe a questão de ser a subnotificação, mas são os dados oficiais que são utilizados pelo Ministério da Saúde, e esses 9 mil são aqueles que tinham vínculo com o SUS, certo? Então, é o número de profissionais que tinham. Existe a subnotificação, mas hoje os sistemas de informação eles se conversam. Então, qualquer profissional que não tiver o seu registro efetuado no CENES, ele não tem a sua produção aprovada pelo sistema de informação ambulatorial. Então, hoje, há uma crítica muito maior ao dado que existe. Bom dia. Bom dia. Desculpe interromper. É que o próximo mês nós trouxemos alguns dados sobre isso. Aí o CNES é a nossa fonte de base. Então, hoje, pelo CNES, nós temos 18.424 profissionais registrados no CNES, como fonoaudiólogo pelo CBO, pela família do CBO. É porque eu uso... o meu dado eu trago só SUS. Aí é de 2010, o meu. 2010, profissionais não são ocupações, né? Porque você pode ter um profissional que tem mais de uma ocupação, né? É isso aí que nós vamos explicar, o profissional equivalente que a gente usa para fazer uma conta para chegar. Próxima... bom dia. Eu queria falar que eu não sou fono, eu sou público. Eu sou cliente de vocês, eu sou presidente da Abra Gagueira. Meu nome é Daniel Barbosa. Eu queria agradecer ao Conselho pelo convite. A gente, foi o primeiro
primeira vez que convidou a Gagueira para um evento, e eu vim aqui representando as pessoas que gaguejam, que são mais ou menos 10 milhões de pessoas, aproximadamente. Eu queria falar, não sei se eu estou dentro do tema, mas eu tenho que perguntar que está todo mundo aqui junto, e uma demanda nossa, das pessoas que gaguejam, desculpe se for muito específico, mas é uma demanda. A gente está vendo a formação de fonoaudiólogos que, na gagueira específico, existe poucas aulas de gagueira. Eu soube que existe uma aula de gagueira. Então, assim, eu acho isso, na minha opinião, um absurdo. Aí isso acontece. Se você não tem boa formação no início, lá no final você não consegue se formar. Então, assim, se a gente quer, se vocês querem trabalhar na frente, você tem que se formar. Então, assim, talvez a gagueira que já patinho feio da fonoaudiologia é porque está dentro de linguagem, e eu soube que as pessoas que são especialistas em linguagem nem sempre especialistas em gagueira. Também soube que teve um tempo atrás que a Leila da UFRJ era presidente, tentou-se fazer que a gagueira virasse uma ex-especialista, e não foi conseguido por falta de quórum, por vocês não aceitaram. E isso, para mim, como presidente da gagueira, hoje eu tenho acesso a muitos e-mails de pessoas que gaguejam, reclamando ou pedindo fonos que são especialistas. Eu não tenho, não sei quem são. Então, assim, quando ela fala, eu vou muito com ela assim, eu acho que tem que ter o fono do SUS, no caso, tem que entender de tudo um pouco. E isso começa na formação. Então, assim, se querem trabalho, começa na formação. Em todas as áreas, porque, pelo que eu vi aqui, existem várias áreas, né? Várias. Então, a gagueira está dentro delas. E eu, como paciente, vejo que muitas pessoas que gaguejam reclamam. Teve uma mãe, uma vez, me falou, assim, a gente perdeu tempo, 2 anos numa fono, que atendeu meu filho, não era especialista. Então, assim, não pode. Se a pessoa não é capacitada de atender, não atenda. Então, é isso que eu queria dar essa dica. Desculpe, estou meio perdido, assim, estou meio por fora, mas sou público, então... Ótimo, tá bom? Ótima participação. Tem mais uma inscrição, pode passar ali para a Bianca, aqui do lado. Só uma informação que eu considero importante. Nós estamos implementando já há algum tempo no sistema de conselhos a plataforma Fonoaudiologia Brasil, que é uma plataforma de dados dos profissionais, com dados que vão além das informações pessoais e que incluem vários aspectos de formação e de trabalho. E eu acho até que o Jaime se referiu a dados preliminares dessa plataforma. O número de trabalho autônomo entre os profissionais do Brasil ainda é bem significativo, como o emprego privado, né? E claro que a gente precisa fazer ajustes também no nosso sistema, mas ela é uma plataforma de preenchimento constante, de fluxo contínuo. Então, nós acreditamos que em pouco tempo nós vamos ter um retrato bem fiel da nossa profissão no Brasil. Por enquanto, nós temos uma estimativa, apenas uma amostra, né, dos profissionais que já atualizaram o cadastro. Fica aqui também a nossa recomendação para que todos divulguem a importância dessa plataforma.
Então, vou passar agora para a Tâmara e assim a gente encerra a mesa, que nós já estamos com o tempo explorado. Vamos tentar fechar. O espaço foi extremamente rico, não só pela apresentação da professora Cecília e Regina. Acho que a gente consegue avançar mesmo nas provocações em relação ao debate da formação para o SUS, né, que não se restringe a uma disciplina ou outra, mas que tem que ser pensada na inserção do trabalhador, mesmo que ele vá para o espaço do mundo do trabalho liberal, que seja autônomo, mas que ele precisa, sim, de uma formação humanística, generalista, que dê conta, inclusive, de pensar a integralidade do cuidado em todos os espaços. Esse é o objetivo do Ministério da Saúde, ao discutir formação para o SUS, ao discutir, inclusive, a necessidade do trabalho em equipe, esse processo mais integralizado. Algumas questões eu acho que são bem importantes para a gente continuar a problematizar. O SUS que queremos ainda não é o SUS que temos. Esse processo não é específico da fonoaudiologia e nem é um processo exclusivo de uma ou outra profissão. Isso é o desafio de construção do SUS que estamos enfrentando desde a sua criação. Então, pensar em informações que estejam no serviço, da forma como eles estão, pensar, inclusive, que quando a academia vai com os professores e estudantes, a gente também está fazendo aprimoramento de práticas em serviço, e essa é a contribuição que a gente quer na integração ensino-serviço. Que os trabalhadores que estão dentro do espaço do território, sejam eles fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, consigam compreender as possibilidades do trabalho em equipe, da especificidade da fonoaudiologia, porque muito das observações, inclusive, foram colocadas assim, criar oportunidade, não só do trabalho, mas da percepção de onde entra o cuidado fonoaudiológico em relação à necessidade da população. Então, essa percepção ela é criada a partir da inserção no mundo do trabalho, a partir da interlocução com os demais trabalhadores da saúde, não apenas entendendo a fono como uma especialidade que está restrita à área da reabilitação ou a alguns serviços, mas o que temos que pensar é isso, o desafio do campo do trabalho do Sistema Único como um todo, não só na prevenção, na promoção, mas pensando na interlocução dos saberes. A aprendizagem ela é compartilhada desde o início, quando você está no mundo do trabalho. Então, só a presença do profissional interagindo com outros, discutindo desde a formação do estudante, o professor dialogando sobre as possibilidades do mundo do cuidado, o espaço do encontro. A professora Cecília trouxe isso, e a professora Regina também, com uma reflexão muito importante. E a educação permanente ela traz essa ressalva para que a gente possa pensar. O momento do encontro ele é o momento de trazer a subjetividade sobre essa relação. A relação do cuidado, a relação das instituições, a relação, inclusive, da troca de conhecimento, dessa troca de saberes. Pensar que o nosso conhecimento ele não é produzido apenas pelo conhecimento específico que é formatado num artigo ou numa leitura de um texto, mas ele é principalmente mediado pelos encontros e pelas possibilidades que nós estamos tendo a partir do processo de formação que se inicia muitas vezes desde a escolha de um estudante a fazer um vestibular sobre aquele curso. E se mediatiza em toda a sua vivência de formação e sua própria inserção no mundo do trabalho, seja no Sistema Único de Saúde, seja enquanto profissional liberal. Então, é essa reflexão que precisa ser dada com o processo de formação. Como produzir encontros que possibilitem novos aprendizados e saberes para uma mudança em relação a esse perfil de trabalhador. O SUS que queremos também é uma reflexão, é um reflexo do profissional que temos, um reflexo das práticas que são produzidas em serviços. Então, acho que isso também é a nossa principal missão enquanto trabalhador da saúde, transformar também um SUS para que um SUS que queremos. Então, ficam aí todos os desafios em relação a esse processo. Robson pontuou um pouco sobre os dados que o Ministério da Saúde vem acompanhando em relação ao número de especialistas profissionais. E o Cadastro Nacional de Especialistas é, sim, também mais uma porta e é uma aposta grande do Ministério da Saúde para que a gente consiga ter não apenas o dado do CNES, que é o Sistema de Informação, mas o dado da sociedade, o dado, porque a sociedade também titula, outras instituições também fazem titulações e informações, e que a gente possa ter isso agregado num único banco para ser fonte
fonte de informação pública para todos e não fonte de informações privadas. Então, esse processo é de construção. A gente não tem hoje um movimento que é estanque. A fonoaudiologia, assim como outras profissões da saúde, está em processo crescente de agregação de conhecimentos, de reflexões para a formação e construção dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Então, mais uma vez, o Ministério da Saúde agradece e reconhece a importância desse espaço para o aprimoramento, não só da fonoaudiologia, mas do Sistema Único de Saúde, enquanto espaço de formação, mas também de cuidado para a nossa população. Muito obrigada. Então, nós vamos agora para o nosso coffee break. Vamos reduzir o tempo para 15 minutos para a gente tentar compensar o atraso. Agradeço a participação das colegas, a Regina, obrigada, da Cecília. E a participação também sua, Tâmara. Obrigada.